quando você tem firmes propósitos na tua vida, então você é capaz de compreender que você foi criado para voar com asas como as de águia e continuar planeando nas alturas, mesmo quando as suas asas sejam arrancadas de você. E quando você entende que tudo isto é real, que há um objetivo sim para a tua vida, você passa a deixar um rastro de luz por onde quer que você passar, fazendo com que aquilo que era trevas se transforma em claridade. Alguns vão dizer que você é radical. O que é ser radical? Para alguns é algo pejorativo, mas para aqueles que entendem o vernáculo, radical é ter raiz, profundidade, viço, uma força interior que firma e solidifica, começando pelo caráter e tudo que é empreendido por aquele que assim vive. Chegamos à conclusão que necessário na vida é ter raiz, não ter uma âncora. As raízes sempre vão nutrir você e as âncoras dessa vida vão te deixar imóvel. E a melhor maneira de compreendermos esses mais elevados desígnios que desde a eternidade foi traçado para mim e para você, precisam ser reavivados a cada amanhecer, melhor ainda que seja um pouco antes, na parte escura, porque é só você e a luz que Cristo representa para engrandecer teu caminho. E há um texto de mensagens para os jovens, página 131, terceiro parágrafo, que nos inspira a pensar melhor, a tirar desta comunhão as percepções que vão somar em nossa vida, como a que nunca deveríamos deixar os nossos aposentos, enquanto não nos sentirmos fortes em Deus, compreender o que significa vigiar e comungar com aquele que criou o universo. Tanto eu como você ou qualquer que se atrever a experimentar a proposta do alto, seremos capazes de manter em sujeição todos os intentos maléficos que poderão chegar bem perto de ti ao longo do teu dia. Eles vão tombar. Você está escudado. 15, verso 1 do livro de Gênesis. Salmo 84, 11, 91, 4 e também 115, 9. 2 Samuel 22, 31. Um escudo áureo estará impermeando a tua vida de toda tentativa proveniente das trevas, deste vale infame, em atentar contra ti. Já estará vencido todo tipo de força contrária à luz. A graça de Deus poderá aparecer, e de acordo com a tua fé, aparecerá você notoriamente. Eu quero orar contigo. Feche os seus olhos, por favor. Pai, como ter dúvidas que tua palavra é imutável, assim como a tua lei, assim como o teu caráter, assim como o Senhor nos disse, eu, o Senhor, não mudo. Que Jesus Cristo, assim como foi ontem, é hoje e será eternamente. Que nós podemos confiar, sim, que o Senhor não alterará as palavras proferidas dos teus lábios e nem quebrará a tua aliança, como também está escrito nos Salmos. Pai, por Cristo, dai-nos condições espirituais de enxergar além do véu, como diz o apóstolo aos Coríntios,
e viver pela fé e não pela vista, tão rasa que o homem comum não consegue enxergar além dela. Mas nós não fomos criados para ser comuns. Quando damos uma chance ao Teu Espírito em atuar em nossa vida. Em Cristo. Amém. As impressões da madrugada, aquelas que provêm do trono excelso, vai instruir você, vai capacitar você, para que você seja bem-sucedido no dia, em cada dia. E essa arte do céu começa pouquinho antes do amanhecer. Amo aqueles que me amam, os que de madrugada me buscam me encontrarão. Provérbios 8, verso 17. Então, sentir-se capacitado, instruído, quites com Deus, é algo muito valoroso para a consciência de qualquer um. O teu dia, o meu dia, não serão o mesmo, eu te garanto. Ao ponto que, há muitos anos, eu me levanto do meu leito e eu me prostro, caindo de joelhos, reconhecendo o meu Criador e pondo a minha vida ao seu comando. Nunca isto deu errado. Pelo contrário, largas vitórias temos colecionados para a glória de Deus. Aleluia. Amigo, amiga de oração, eu abro aspas para pedir, inscreva-se no canal se você não é. Você está escutando, então já aperte aí o ponto que aparece um pouco debaixo da apresentação do vídeo, inscrever-se e faça parte do grupo de oração que é mundial. Você vai ser coberto por um grupo de guerreiros. Suas orações poderão ser subscritas nos comentários e nós vamos separá-la para orar. Faça um comentário de qualquer gênero que você se sinta inspirado, vai ajudar a crescer o nosso canal. Ele mal começou, precisamos deslanchar. Compartilhe as mensagens, porque elas poderão fortalecer algum coração enfraquecido. E também acione o sininho, coloque um like ou dislike, mas participe, esteja conosco e nos ajude na senda de compartilhar as palavras da vida, para que outros experimentem a graça de seguir aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Podemos contar contigo. E aqueles que estão conosco são cobertos 24 horas de oração, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Glória a Deus nas alturas. Então, nessa sequência que estamos aqui, extraindo as percepções que somam para a nossa vida. Desde aqui a África, onde nós estamos ministrando um evangelismo, é para servir você, Deus servindo a gente. E estamos refletindo no livro de Gênesis, capítulo 28, e hoje aos versos 21 e 22, que finalizam o capítulo. E a minha tradução revista e corrigida assim o diz, com referência a Jacó, quando ergue uma coluna em Betel. E eu, disse ele, em paz, tornar à casa de meu pai. O Senhor será o meu Deus. Antes dessa afirmação, ele fez um voto, dizendo que se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem, e me der pão, me alimentar, me dar vestes, para que possa me vestir. Olha, ele conclui dizendo, e esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus.
de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos lá. Vamos extrair a essência prima desta afirmação, deste ensino dos céus para mim e para você. Gênesis 31:3 nos diz: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Isto aqui foi anos depois. Deus está mostrando aqui, logo em um capítulo bem à frente, que Ele é cumpridor de Sua palavra. Quando nós pactuamos, Ele vai fazer melhor ainda. Nós conhecemos a história, estamos relembrando apenas. Verso 13 de 31 de Gênesis: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra de tua parentela. Olha que coisa sublime! Deus cumprindo à risca. Deus sempre cumpre o que Ele promete. O que Ele prometeu aqui para Jacó? Que aquele que o buscar de todo o seu coração, sua força e sua alma, este o achará. Ele não fez esta afirmação expressa para Jacó, mas ela permeia o coração de todo homem. 29:13 de Jeremias: qualquer um de nós que a ele se achegar, de forma alguma será lançado fora. 6:37 do Evangelho de João. Ele nos chama a ir como estamos. 11:28 do Evangelho de Mateus. Então por que você não foi ainda com fé, com determinação, com um voto de entrega, um voto de abnegação, um voto de um altruísmo celeste? São dons que Ele vai dar se você buscar. É isso que eu preciso aprender. Busque e encontrará, bata e abrir-se-lhe-á. Importune a Deus, meu irmão. Não cesse o seu clamor, minha irmã. 7:7 e 7:8 do Evangelho de Mateus. Mas não basta isso ainda. Nos versos 17 e 18 de 31 de Gênesis: então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançaram em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Era o sonho dele, retornar à casa de seu pai. Mas agora ele não voltava forro, como ele foi, não tinha nada. Mas agora ele tinha riquezas, ele tinha uma certa honradez de onde ele saiu, por ser um homem de negócios, mas não a honra espiritual que ele precisava ainda ter, e não estava distante dele, porque um capítulo à frente ele iria buscar isto, sem ter noção de que era a essência de tudo que ele mais precisava. 32:1: foi também Jacó o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. Quando você firma um voto com Deus, e você quer cumpri-lo, não por tua força, Jeová é a tua força. Abacuque 3:19. Então Deus envia anjos, Deus envia uma força celeste, a mesma que foi enviada a Jesus para lhe vencer todo aquele poder flagelante dos demônios, para que você, assim como Cristo, assim como qualquer patriarca, consiga atingir os objetivos pelo qual Deus propositou a tua vida. E 32:2 diz: e Jacó disse, quando os viu, os anjos de Deus: este é o exército de Deus. Deus quer selar a tua vida com graça, com poder, com autoridade dos céus. Mas você vai ter que fazer a sua parte.
Deus não vai fazê-la. Jacó tinha uma referência, a de seu pai, e a de Abraão. Eu tenho uma compartilhagem aqui com você, um compartilhamento, que diz que, entretanto, a residência palaciana de Abraão, ali era encontrado mais de 1000 pessoas que trabalhavam para a família. Poucos eram recém-conversos do paganismo. Eles tinham uma forte referência. Abraão, um homem, um amigo de Deus. Nada de fraco havia nesse homem. A influência dele se estendia além das fronteiras de seu lar. Onde quer que Abraão peregrinava, aonde quer que ele levantasse a sua tenda, ele também elevava um altar ao seu Deus para oferecer sacrifício e culto. Os cultos naqueles dias não eram à base de hinos maravilhosos como nós vemos hoje. Não eram cultos cheios de oração, mas eram cultos em que se perfazia uma pilhagem de pedras, um derramamento de azeite, uma fogueira e um cordeiro, uma oferta. Esse era o culto. Até que era queimado aquela oferenda, o culto a Deus permanecia. Sabe que redundou esta prática de Abraão? Ele, ao recolher a tenda, aquele altar ficava. Ele não ia levar pedras pelo caminho. E assim, muitos cananeus que viviam errantes naqueles pedaços do deserto, aqueles que o conhecimento de Deus era muito raso, através da prática, do exemplo, que arrasta mais do que qualquer palavra que Abraão deixava na sua peregrinação, falavam mais alto sobre Deus do que outras palavras quaisquer, de tal maneira que a vida de Abraão era um testemunho para todos os cananeus e outros povos que paravam diante daqueles altares deixados pelo patriarca para oferecer sacrifícios a Jeová, o meu, o teu, o nosso castelo forte. Fantástico. São peças extraídas do livro Educação, páginas 132 e 133, da nova versão da Casa Publicadora do Brasil. Aleluia. Agora, olha só o que diz o Salmo 116, versos 1 e 2, com referência ao pacto de Jacó. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele se inclinou para mim, inclinou seus ouvidos, portanto, eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amém. O teu Deus, meu e nosso, Ele ama não só ouvir orações, mas atendê-las, e quando regadas a um pacto de fé, de coragem. Amigo, minha irmã, você estará simplesmente encolhendo o reino das trevas e avançando rumo ao vale da luz da eternidade. Pai, glória a Deus, porque essas percepções, elas têm que ser somadas em nossa vida. Elas precisam encandecer na nossa mente para que nossa vida se transforme em luz, assim como Cristo nos chama.
para que possamos levar salvação até os confins da terra, sem força, sem violência, mas por teu Espírito, como diz Zacarias, como diz o apóstolo Paulo, no livro de Atos de Deus dos Apóstolos. Portanto, rogo por uma santa e divina unção, para que sejamos capacitados a crer e não mais desconfiar de que o Senhor não muda, que tua palavra é eterna, ainda que passe os céus e a terra, ela permanecerá. Abençoa esta família que participa conosco, Pai. Abençoa os ouvintes desta série proveniente de lugares ermos aqui da África. E desta forma, Pai, coroa com graça o trabalho feito aqui para o alcance de almas. Mantenha muitos amigos nossos em oração. E desta forma o Senhor seja glorificado através dessas famílias, através de lutas que estão sendo travadas, doenças que estarão sendo vencidas e a paz que estará sendo reconquistada. Em nome de Jesus. Aleluia!